Como disse o imperador Marco Aurélio, nas suas célebres meditações, ele diz, eu sou imperador, Epícteto é escravo, mas a razão nos irmana. Eu sou o professor Nedel e dou as boas-vindas a todos aqui no nosso canal de reflexão Direito e Poesia. Os pensadores estoicos tiveram essa percepção de que, no fundo, todos os seres humanos que usam a razão são iguais, né? A igualdade, são iguais perante a natureza. Então, a natureza racional irmana a humanidade. Então, essa influência estoica vai chegar, claro, em Roma, né? O grande imperador Marco Aurélio ser um filósofo estoico, o principal advogado de Roma, Sêneca, né? O famoso Sêneca também era um filósofo estoico, Epícteto, que eu citei há pouco, né? Escravo grego, também um importante filósofo estoico. Aliás, Sêneca defendia então a orientação estoica da vida e teve um problema. Ele criticou a imperatriz Messalina, esposa do imperador Cláudio, e depois foi ao exílio, teve que ser exilado. A outra esposa do imperador Cláudio, Agripina, admirava Sêneca e trouxe Sêneca de volta para Roma e pediu que Sêneca fosse então o tutor e o professor de seu filho de 11 anos, o seu filho que vai ser o imperador Nero. Então Sêneca foi professor de Nero, né, que ficou famoso e passou à posteridade com coisas não tão dignificantes. E, inclusive, Sêneca é acusado de uma espécie de complô para assassinar Nero, que nunca ficou claro, e então Nero deu-lhe a permissão de que ele podia cometer um suicídio. Né? Então, Sêneca se suicida, corta os pulsos e até dá um discurso ali no fim da sua vida. Né? É o filósofo Sêneca. Em muitos aspectos, Sêneca, dizem, é um precursor do cristianismo no Império Romano. Né? Dizem que ele teria tido uma correspondência com o apóstolo Paulo, né? E muitos estudiosos acham que essa correspondência efetivamente ocorreu. Então, Sêneca é um pensador importante, e isso mostra, então, a importância do estoicismo. Né? Ele nasce lá com Zenon de Chipre, em Atenas, mas ele se difunde no Império Romano, ele vai chegar aos juristas romanos. Essa visão universalista vai dar a inspiração do direito natural. Os pensadores estoicos, então, essa visão universalista do estoicismo vai levar os juristas romanos a evoluírem do ius gentium para o ius naturalis. Né? Cícero é um grande exemplo, então, dessa superação, né? E dessa humanização do ius que vai levar, então, os juristas a ter uma visão universalista da natureza humana, né? O direito natural. Essa parte, digamos assim, do ensinamento estoico vai ser assumida pela Igreja e pelo cristianismo. Né? E, aliás, vai estar até presente. Quando, no século XVIII, na Europa, os iluministas começam a lutar contra, né, o absolutismo, em boa medida, eles buscam o direito natural e trazem, então, a influência estoica até na modernidade. Então, o estoicismo talvez é a mais universalista e importante das escolas filosóficas que surgiram, então, no período helenista. Né? E para nós, ela tem grande relevância, porque os principais juristas romanos, aqueles que vão desenvolver o pensamento jurídico clássico, eles são pensadores estoicos. Né? Eles vão ser tocados pela filosofia estoica. O mais eminente desses representantes é o grande jurista Cícero.
Então, agora vamos falar um pouco do Império Romano e o direito, né? Mas Roma, o que era Roma? Roma começa, era uma típica cidade-estado, em boa medida inspirada nos moldes das cidades-estados gregas. O Mediterrâneo não foi tocado pelas conquistas de Alexandre. E havia duas cidades importantes ali do norte da África e também da Sicília. A cidade de Siracusa era um importante centro, digamos assim, de importância comercial e marítima no contexto do mar Mediterrâneo, né? E Cartago, a grande cidade de Cartago. E Roma, então, já começa a manifestar as suas aspirações imperialistas e entra em guerra com Siracusa e Cartago. São as famosas guerras púnicas, né? E depois de vários anos de guerra e de muita violência, Roma, então, vence Siracusa e também vence Cartago e se torna a senhora do Mediterrâneo, né? E assim começa a expansão, então, da Roma, e que vai ser o Império Romano, né? Que Roma começa como uma monarquia, evolui para uma república aristocrática, e depois, então, vem a fase imperial. E é justamente aí que Roma vai fazer uma coisa muito importante, que é a Pax Romana. No ano 30 antes de Cristo, no alvorecer do Império, como sucessão de Júlio César, Augusto assume o Império e é um grande imperador. Então, Augusto governou de 30 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Durante 44 anos, o mundo então conheceu uma coisa que não conhecia desde o alvorecer da civilização grega, que era paz, prosperidade e segurança. A partir de Augusto e dos próximos 200 anos, o Império Romano vai impor ordem e paz. Aquilo que a Macedônia, que o Império Macedônico não conseguiu, os romanos conseguirão, que é unificar o mundo helenista. Aliás, depois das guerras púnicas, a juventude romana, o expansionismo imperialista de Roma chega à Grécia e eles tomam contato, então, com a cultura grega. E realmente ficam muito impactados com a cultura grega. Inventam até uma raiz troiana dos romanos para poder, digamos assim, participar numa genealogia junto aos mitos homéricos, né? A Ilíada e a Odisseia. A elite romana passa a estudar os filósofos, né? Passa os principais pensadores, né? Conhecem o grego, começam a traduzir filósofos gregos. Cícero é um exemplo. Mais adiante, eu vou falar da minha tese de doutorado, que foi sobre a tópica de raízes aristotélicas, foi traduzida por Cícero. Cícero é uma figura muito importante. E assim como Cícero, a elite romana se volta para a Grécia, aprende o grego e começa então a estudar. Então. O que os romanos tinham? Os romanos fizeram boas estradas, obras de engenharia muito competentes, tinham um exército disciplinado e organizado, e fizeram códigos de leis, simples, claros, objetivos, mas no mais, gradativamente, eles se voltaram para a Grécia, para a cultura grega. Então, nesse sentido, parasitaram, com todo o respeito à tradição romana, a cultura grega, no bom sentido. Né? Como eu já disse antes, eles se mostraram filo-helenos, então, muito importante. O mundo deve aos romanos a cultura grega ter chegado até nós. Né? E esses códigos de leis, o ius civilis, eram tinham um fundamento, né, nos costumes, na tradição consuetudinária, e eram aplicados com um rigorismo simples, de uma lógica simples. Né? Mas, na medida em que o império se expande,
aquele rigorismo simplista do ius civile já começou a não dar mais conta da complexidade que foi surgindo. Porque Roma, na medida que ia expandindo o seu imperialismo, eles tomavam contato e eram influenciados, né, também pelas culturas com as quais eles interagiam. Por exemplo, no caso grego, eles começaram a tomar contato com a filosofia. E a filosofia, através dos estoicos, chega até Roma, né? E aí, então, eles começam a refletir criticamente também aquela organização, aquela estrutura, né? E começam a ter uma visão universalista, como eu já observei, né? Então, aquele direito simples do ius civile, né, da tradição do ius civile, o direito quiritário, ius quiritum, aquele direito simples, já não dava mais conta dos problemas complexos que começaram a emergir. E foi aí, então, que o pensamento jurídico, influenciado pela filosofia grega, começou a transcender os limites do direito positivo do ius civile e criaram uma visão jurídica que chegou até nós como uma das maiores contribuições do pensamento, da história do pensamento jurídico para o direito. E foi nesse contexto que, pela primeira vez, como eu fiz referência no início do nosso vídeo, que o direito adquire, então, a sua autonomia.